Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Paula e esta é a hora do. E aí, pessoal, estão conseguindo estudar? Estão conseguindo fazer os nossos exercícios? Nós estamos estudando a geometria analítica, certo? E no vídeo anterior a gente viu a teoria sobre o ponto médio. Agora a gente vai fazer um exercício para entender um pouquinho melhor o que é isso. Vamos lá? Papel e caneta na mão e vem comigo! O nosso exercício de hoje ele diz o seguinte: num triângulo isósceles, a altura e a mediana relativas à base são segmentos coincidentes. Calcule a medida da altura relativa à base, BC, de um triângulo isósceles de vértices A, 5 e 8, B, 2 e 2 e C, 8 e 2. Eu costumo dizer para os meus alunos que para a gente resolver um exercício, principalmente desse tipo que tem bastante informações, a gente precisa ir retirando as nossas informações e entendendo o que o exercício está me dizendo e o que o exercício quer. Todo exercício ele sempre me fala uma coisa e ele sempre me pede algo em troca. Então é isso que a gente precisa descobrir aqui. O primeiro dado que o meu enunciado dá é que em todo triângulo isósceles, a altura e a mediana relativas à base são segmentos coincidentes. O que isso significa? Isso significa que, se eu tenho um triângulo isósceles, eu sei que esse meu triângulo aqui não está dos melhores, não necessariamente ele é um triângulo isósceles, mas vamos usar a nossa imaginação, vamos fingir que ele é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados de mesma medida. Então, vamos supor que aqui, ó, eu tenho esses dois lados com a mesma medida. E aí, o que o meu enunciado está me dizendo? Que se esse triângulo for isósceles, a altura relativa à base e a mediana são coincidentes. O que isso significa? Primeiro, o que é a altura? A altura, ela sempre vai vir do ponto mais alto da minha figura até a base, só que a altura, ela sempre forma 90 graus com a base. Então, sempre que meu exercício falar em altura, a altura é um segmento que forma 90 graus com a base e vai da base até o ponto mais alto da minha figura. Então, essa é a altura do meu triângulo isósceles. E aí, ele disse que essa altura relativa à base coincide com a mediana relativa à base. Mediana é um segmento que divide a minha base em duas partes iguais. Nesse caso, né, que a minha mediana ela é relativa à base. Então, ela vai ser um segmento que vai dividir a minha base em duas partes de mesma medida, vai dividir ao meio. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse ponto é exatamente o ponto médio da base. Ele vai dividir a base em duas partes iguais. Então, esse segmento é a mediana e também é a altura. É isso que a primeira parte do nosso exercício está dizendo. Olha, quando eu tenho a altura do meu triângulo isósceles, esse segmento também vai ser a mediana. Esses foram os nossos dados, foi o que o exercício está contando para a gente. Agora, o que o exercício está pedindo para a gente? Calcule a medida da altura relativa à base BC. Então, ele já disse aqui, ó, que a base do meu triângulo vai ser a base BC. Então, ela vai ter as duas extremidades como os pontos B e C. De um triângulo isósceles de vértices A, B e C. Então, ele já deu quem são esses pontos, que são os vértices do meu triângulo, e ele já deu que a minha base é o segmento BC. Então, se a minha base é o segmento BC, então aqui a gente tem o ponto B e o ponto C, e aqui em cima a gente vai ter o ponto A. Como ele está pedindo a altura relativa à base, e ele já me disse que a altura e a mediana são coincidentes, então, na verdade, tanto faz. Eu posso calcular a altura ou a mediana, que vai ser o mesmo segmento. Então, olha aqui no nosso desenho, ó. Esse é o ponto médio. O M é o ponto médio. A altura e a mediana é esse segmento aqui. Então, a altura vai ser a distância do ponto médio até o ponto A. Eu sei as coordenadas do ponto A. Já conheço ele. Eu preciso calcular, então, quem é o meu ponto médio, quem é o M. A gente já viu como calcula ponto médio. Para calcular o ponto médio, eu vou calcular a média entre os 2x
e os 2y dos pontos das extremidades do meu segmento. Quem são as extremidades do meu segmento? Ó, o ponto médio está aqui. Ele é o ponto médio de qual segmento? Do BC. Ele é o ponto médio da minha base. Então, nosso primeiro passo é calcular esse ponto médio do lado BC. Eu sei as coordenadas do meu ponto B e do meu ponto C. Para eu calcular o ponto médio, lembra que a gente fazia x1 mais x2 dividido por 2. E para calcular o y, a gente fazia y1 mais y2, tudo isso dividido por 2 também. A média deles. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Os dois pontos que eu tenho são esses daqui, ó. 2 e 2 e 8 e 2. Então, a primeira coisa, eu vou somar os x. Então, o x do B e o x do C. 2 mais 8, 10. Dividido por 2 é 5. E vou fazer a mesma coisa para o y. y1 mais y2, tudo isso dividido por 2. Agora, eu vou pegar os valores de y, ó. 2 e 2. Então, 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Pronto, calculei o meu ponto médio. O meu ponto médio é 5 e 2. Agora, vamos para a altura. Em geometria, no geral, sempre que a gente fala em altura, a gente chama de H. Ah, mas a altura começa com A, porque H é do inglês, né? A altura em inglês começa com H. Então, é uma convenção, sempre a gente usa o H. Então, nesse caso aqui, ó, a altura é igual à distância do ponto M até o ponto A. É exatamente isso que a gente vai calcular. E a formulinha da distância a gente já viu também, né? Lembra que para calcular a distância a gente fazia raiz quadrada. Aí aqui a gente colocava a diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y, também ao quadrado. O ponto M a gente acabou de calcular. Ele é o ponto 5 e 2. E o ponto A, ele vale 5 e 8. Então, vamos lá, vamos fazer primeiro o ΔX, né? Vou usar os dois valores de x primeiro. Então, para eu calcular a variação, a gente faz um x menos o outro. Então, aqui nesse caso, 5 menos 5. E depois eu faço a variação do y. Variação do y, vou usar então os dois valores de y, 8 e 2. Lembra que a ordem não importa, porque se der negativo eu vou elevar ao quadrado e aí tá tudo bem. Então, eu vou colocar 8 menos 2. Se quiser colocar 2 menos 8 também, não tem problema nenhum. Então, ó, 5 menos 5 dá 0. E 8 menos 2 dá 6. 0 ao quadrado, obviamente, que é 0, porque 0 vezes 0 dá 0. E 6 vezes 6 é 36. Qual que é a raiz quadrada de 36? É o próprio 6. Aqui, ó, se você quiser escrever dessa forma, ó, raiz quadrada de 6 ao quadrado, e aí só cortar a raiz, tudo bem. Dá 6, beleza, tá certo. Mas também dá para fazer desse jeito. Certo, pessoal? Então, esse é o valor da nossa altura. Descobrimos o que o nosso exercício estava pedindo. E também esse é o valor da mediana, né, desse triângulo. Então, se ele pedisse a mediana também, é o mesmo valor. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de ajudar a gente, curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar para mais pessoas. É sempre importante a gente compartilhar o nosso conhecimento, né? Se eu aprendi determinada coisa, eu não posso guardar isso só para mim. É legal a gente passar isso para frente e ajudar outras pessoas também. Essa é a intenção do canal, essa é a grande mensagem a ser passada. E é isso. Até semana que vem. Se cuidem e logo mais a gente se encontra. Tchau!